Ao vivo agora, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a rádio número 1 do Brasil, o senador Paulo Paim, senador da República pelo Partido dos Trabalhadores. Assunto polêmico, a reforma da Previdência, um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos. Alguns dizem, se não reformar a Previdência, o Brasil vai naufragar. Alguns são contra, outros a favor, e o senador Paulo Paim vai conversar com o Clóvis Monteiro, com o Rio de Janeiro e também com os nossos jornalistas aqui da mesa. Senador Paulo Paim, muito bom dia. Bom dia, Clóvis Monteiro, satisfação falar com vocês, a nossa querida Rádio Tupi. Eu estou falando antes de iniciar a sessão aqui do Senado. Eu estou aqui no Senado, 9h inicia a sessão. Estou à disposição de vocês, Clóvis. Muito bem, vamos esclarecer a população, senador. Antes de mais nada, lembrar que o jornalista Felipe Melo me disse que o senhor lá do Sul é o único senador que conseguiu se reeleger. Há quantos mandatos o senhor já está? 3 como senador da República, Paulo Paim? Eu fiquei entre os 8 que voltaram, né? De todos que concorreram, voltaram 8 somente. Houve uma renovação aqui enorme. Se eu não me engano, foi quase 50 que renovaram dos 81. E pegando de São Paulo para baixo, somando 11 estados, desses 11 estados eu fui o único que voltou independente de partido. E estou com 4 mandatos de federal e 3 de senador. Ou seja, quando terminar esse período, se Deus permitir, eu vou estar com 40 anos de Congresso. Olha só. E tenho 69 de idade. Qual é a sua origem? O senhor, antes de ser político, qual era a sua profissão, senador Paulo Paim? Eu fui metalúrgico, trabalhei muito no antigo VAP de Porto Alegre e no antigo Eberle também, lá de Caxias do Sul. Fui metalúrgico e quando deu um fato importantíssimo no nosso país, do qual eu acho que foi o momento mais bonito quase da nossa história, a Assembleia Nacional Constituinte, houve um congresso de trabalhadores suprapartidário, intersindical no Rio Grande do Sul, o meu nome saiu para ser deputado federal constituinte. Então eu me elegi para ser deputado federal constituinte e daquela oportunidade estou no Congresso até hoje. Bom, senador, eu pedi muito para a produção conseguir uma entrevista com o senhor, porque eu costumo caminhar no final de tarde. Um dia eu estava ouvindo a Voz do Brasil, o senhor estava apresentando na Voz do Brasil o relatório lá final da CPI da Previdência, e o senhor era uma voz distoante da mídia. O senhor garantia que não havia aquele déficit, aquele rombo na Previdência. Então eu queria que o senhor explicasse para a opinião pública, né, qual é o seu ponto de vista sobre a reforma da Previdência, que dizem vai quebrar o Brasil se não for feita. Só para começar dizendo que esse discurso como eu tenho tanto tempo de Congresso, entra governo e sai governo e o discurso é quase sempre o mesmo. E eu sempre dizendo a mesma coisa, não vai quebrar coisa nenhuma, e a Previdência, nós podemos dizer com orgulho, é aquela que mantém em dia todos os benefícios desde que ela iniciou, né? Há décadas e décadas, quase 90 anos, ela sempre manteve em dia todos os benefícios, embora desde lá sempre dizendo que ia quebrar. Não quebrou, ela continua bem e está bem. Eu vou pegar um fato mais atual. Quando fizeram a reforma trabalhista, o discurso era o mesmo. Eu ia para a tribuna e dizia, isso aqui não vai resolver nada com essa reforma trabalhista, o desemprego vai continuar aumentando e a miséria vai também aumentar. Espero que eu esteja errado. Era a voz assim, quase que 90% do que eu ouvia é que a saída do Brasil era a reforma trabalhista, ia melhorar a economia, ia diminuir juros, as pessoas iam ter mais emprego, mais salário. Foi feita a reforma trabalhista, retiraram grande parte do direito dos trabalhadores, os ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres. Agora o discurso é o mesmo, agora não é mais a reforma trabalhista. Se fazer a reforma da Previdência, está tudo resolvido. Então agora eu vou passar a falar um pouquinho da CPI, né? Ok, para só um minutinho, senador, só um minutinho. Eu tenho um destaque do jornal, o Destaques, Thiago, e volta para o senador Paulo Paim, ao vivo na Rádio Tupi. Destaque, Sentinelas da Tupi. Oferecimento Megabox. Só o Megabox tem muito, por muito pouco. Michel Temer vira réu em nova denúncia do Ministério Público Federal. Essa e outras notícias às 8h55. Bom dia, da Rádio Tupi. Bom dia. Megabox, muito por muito
muito pouco. Mussarela Mega Box, peça inteira ou pedaço quilo, 17,90. Guaraná Antártica Pack com 18 latas de 350 ml, 33,30. A unidade sai por 1,85. Melão amarelo quilo, 2,89. Abacaxi unidade, 4,49. Uva Thompson 500 gramas, 4,69. Alcatra com maminha bovino, peça quilo, 17,99. Mega Box, muito por muito pouco. Avenida Brasil 9561, passarela 15, Olaria. Estamos ao vivo com o senador Paulo Paim, senador da República. A pergunta do Felipe Melo, por favor, Felipe. Senador Paulo Paim, o senhor sempre tem se debatido e falado da questão da cobrança dos devedores, aqueles devedores milionários da Previdência. Hoje, de acordo com os números do Ministério da Economia, a dívida da Previdência está aí em torno de 491 bilhões de reais. Só que acontece que a maior parte dessa dívida é chamada dívida podre, não vai ter como ser cobrado. Por exemplo, o maior devedor é a Varig, que já faliu há muitos anos. O senhor acha que com a cobrança das dívidas não haveria rombo na Previdência Social, senador Paulo Paim? Esse é um dos fatos, né? Eu diria que atualizar a dívida ultrapassa 500 bi. É só atualizar. Porque quando nós fizemos a CPI, que foi trabalho de 6 meses e concluímos em outubro, novembro do ano passado, já estava em 460 bi. Se atualizar hoje, com certeza dá mais de 500 bilhões que nós temos a receber. Agora, a dívida junto à União ultrapassa um tri de grandes devedores, claro, daí só uma Previdência e outras áreas. Mas vamos pegar os grandes devedores. Eu chamei na CPI os grandes devedores. E claro que eu não chamei a Vale, que não chamei Transbrasil, não chamei, sei lá, essa, aquela empresa de fundo de quintal, ou grande que faliu. Eu chamei os bancos. Grandes bancos, que têm lucros de bilhões e bilhões, e a resposta de todos era a mesma: devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão. Eu vou dizer como é que eles dão perdão para os devedores aqui no Congresso. Estou esperando um perdão, esperando um novo refis. Daí eu digo sim, daí paga 2 meses, fica 2 anos sem pagar, faz outro refis e ali na frente perdoa. Nós estamos brigando ainda com esses dados, segundo eles, da Justiça: devo, não nego, não pago e estou esperando. Então, na verdade, o que me diz o pessoal da Receita Federal, se desse, isso foi dado na CPI, eu tenho gravado, não é a fala do Paim, não, tenho gravado lá na CPI, e vieram os profissionais da Receita e diziam para nós: parem de dar perdão de dívida. Isso é sério, e eles têm toda a razão, parem de fazer refis, nos deem instrumento para fazer a cobrança, que nós temos condição de cobrar dos grandes devedores, porque eles dão um exemplo claro daquelas que estão falidas, mas não falam com os grandes, o JBS, eu vou dar um, porque banco vai ter uma fila tão grande, eu não quero cometer o erro de citar um e não citar outro, só como exemplo, né? Desde bancos vinculados ao próprio governo. E agora, bancos privados também. Senador, só para me ocorreu aqui, eu sou um senhor idoso, se eu não falar logo eu esqueço. Vem cá, mas o governo Lula ficou 2 anos, a Dilma ficou um tempão, o PT também não podia ter consertado essas coisas, continuou dando isenções e tudo mais, o senador? O que eu te falei antes? Entra governo, sai governo e não resolvem essas questões. Mas por que, alguém me pergunta, eu vou responder também, aproveitar seu gancho, por que eu não fiz a CPI antes? Sei. Primeiro, porque eu não tinha apoio do Congresso. Naquele momento, por que eu tive o apoio? Eu tinha, de 81 senadores, em torno de 70 assinaram o pedido da CPI que eu instalei. Eu diria mais, não teve um que se negou, porque eu consegui fazer contato naquela correria com 70. Resultado, por que eu apresentei? Porque a proposta do Temer, que era muito cruel, fez com que fizesse esse movimento. Bom, ele diz que eu não estou falando a verdade, vamos instalar uma CPI, vamos ver quem tem razão. Resultado, o trabalho final da CPI foi por unanimidade, inclusive com o voto do líder do governo e toda a sua equipe que estava lá acompanhando os trabalhos e mostraram que a CPI tinha razão. Mas vamos pegar aqui, eu vou simplificar, digamos que de 600 bi, embora o dado que eu tenho da CPI que recuperava até 80%, vamos dizer que recuperar só a metade, só aí seria 250 bi. Se parássemos de permitir a apropriação indébita de grandes empresários que retiram do trabalhador em torno de 30 bi por ano e não repassam para a Previdência. Vamos tirar a tal de DRU. A DRU, desde que foi criada, estou dando dados da CPI, 1,5 trilhão retiraram, dada a Seguridade onde está a Previdência, 1,5 trilhão. Acabem com essa DRU.
acabem com o refis, que essa renegociação é uma farsa, é uma negociação, eu diria, cruel contra o povo, que eu dizia antes, o cara faz que paga e não paga e depois é perdoado. Vamos para cima dos grandes devedores, combater a sonegação. A sonegação nesse país, os dados que nos chegam, sonegação é tão grave quanto a corrupção, é mais ou menos 600 bi por ano. Se fazer esse encontro de conta e respeitar aquilo que nós, constituintes, colocamos na Constituição, que não é só empregado e empregador 20%, empregado em média 10%, contribuição sobre lucro, faturamento, principais épicos agrotéricos, contribuição toda vez que você vende ou compra alguma coisa de empregado e empregador, com fins, se deixassem aquilo que a Constituição mandou e arrecadassem a parte da Previdência, a nossa Previdência poderia ser exemplo para o mundo. Entendi. Ah, mas então o país está quebrado. Mas vai ver se eles botaram todos esses componentes que nós colocamos no Brasil, porque nós sabíamos, com o desemprego aumentando e com a tecnologia e automação, é natural, infelizmente, o desemprego aumenta, mas aumenta o lucro. E aumenta o lucro, eles teriam que pagar também para a Previdência. É verdade. E não dá para querer copiar o esquema do Chile, que está falido e todo mundo sabe. Senador, agora a pergunta da jornalista, a Diana Rogers. Senador, pelo que a gente está entendendo senador, pelo que a gente está entendendo, a reforma da Previdência, na opinião do senhor, ela é desnecessária, foi mal gerida, não teve fiscalização. Quem seriam os mais prejudicados nisso tudo? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, ao contrário do que alguns dizem. Eles dizem, vocês têm que pensar nos nossos filhos e netos. É nesses que nós estamos pensando. Porque calculem, tudo isso que eu disse aqui, que é uma fonte de recurso da nossa Previdência lá na Seguridade. Agora eles dizem, olha, agora o empregador não paga mais nada, a sociedade não paga mais nada, a União não paga mais nada, vai ser só o empregado. Tá. Então, digamos, aquela fonte é correspondente a 100. Eles dizem que está falida, o que eles dizem. Agora eu passo para 10% e eles dizem que vai dar certo. Mas como que vai dar certo? Como é que ficam as especiais? Eu perguntei pro ministro aqui, ele não respondeu. Como é que ficam as especiais? Como é que ficam os acidentes que vai ser privatizado também? Como é que ficam os trabalhadores rurais? Porque tem um absurdo tão grande da reforma que diz o seguinte, a comparação entre mulher e homem, eu nem vou falar aqui da idade que eles querem, que é aquela de 65, né? Na cidade, tem uma diferença de 3 anos pró a mulher para a proposta deles. Mulher 62, homem 65. Na área rural, é a mesma idade para homem e mulher. Ou tem diferença ou não tem. Claro que eu brigo para manter essa diferença pela tripla jornada da mulher. Então, quem mais perde é pobre, trabalhadores rurais, as mulheres e aqueles que têm direito à aposentadoria especial. Okay. Olha bem, quando eu falo especial, é só para quem trabalha em área insalubre, penosa e periculosa. E claro que aí entram as polícias civil e também militar. Entendemos. E aqueles operários, enfim, que atuam nessa área. Legal. Senador, agora a pergunta agora, por favor, senador, do jornalista Maurício Menezes. Senador, olha só, entra governo, sai governo, ninguém tapa os ralos por onde sai o dinheiro da Previdência Social. Pelo que o senhor está falando aí, mais uma vez a conta vai sobrar para o povão. Com certeza absoluta, mas agora é mais grave de tudo isso que eu falei, é esse tal de regime de capitalização. Isso vai ser o fim do mundo. Aí sim, porque 30 países do mundo optaram por essa via desse regime. 18 já conseguiram voltar atrás. E os outros estão trabalhando para criar uma outra alternativa, porque essa capitalização não deu certo. Então eu queria muito aproveitar esse momento. Não adianta falar sem PTC. Isso aí é um bode na sala, absurdo. Tirar do salário mínimo, precisa pagar R$400. E mesma coisa o trabalhador rural, que é outro bode na sala. A grande questão é a capitalização. Porque veja bem, ele fala que vai precisar 1 trilhão. Onde é que ele vai tirar esse 1 trilhão para fazer a transição do sistema para o outro? Por quê? A juventude vai pagar os seus 10%, tá uma poupançazinha ali. Investimento de risco, previdência privada, aplicou, deu errado, babaus. Não tem para receber nada. Depois de 30 anos ainda, durante 30 anos o cara vai ter que contribuir. Mas vamos pegar quem já está aposentado, está nos ouvindo aí. Sabe o que vai acontecer? Se esse 1 trilhão ele não tiver de onde tirar, ele vai ter uma contribuição extra. Então os aposentados que estão recebendo hoje, penso que estão fora do pepino que está aparecendo aí na frente, eles terão também contribuição extra. Está escrito lá na PEC que poderá ter contribuição extra para aqueles
na alternativa desse sistema. Ok, senador, acabou meu tempo, lamentavelmente. Muito obrigado, senador Paulo Paim, senador da República, falando sobre a reforma da Previdência com exclusividade aqui na Rádio Tupirense, com exclusividade aqui na Rádio Tupirense, com exclusividade